A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da revista dos pré-adolescentes, que traz por título Quem é o presbítero? Meu Deus do céu! Na sua igreja de presbítero, você sabe qual a função, qual o papel, o que você deve fazer para ser um presbítero. Fique tranquilo que nós vamos responder todas essas questões na nossa lição, tá bom? Se você não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Se você é aquele professor que ama dinâmica, pode ficar despreocupado. Toda semana tem dinâmica no nosso canal, viu? Por isso, deixa aqui nos comentários, por gentileza, hashtag amo dinâmica, que eu vou deixar para o senhor todo especial. Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula, que está sensacional. Adolescentes, que traz por título Quem é o presbítero? Meu Deus do céu, viu? Quando nós falamos acerca do presbítero, nós estamos falando acerca do ministério daqueles homens que foram separados por Deus, pela igreja local e também pelo pastor, para que pudesse estar auxiliando, ajudando o pastor naquilo que for necessário, principalmente com a preocupação da palavra, de estar pregando e ensinando o evangelho de Cristo Jesus. Por isso eu acho interessante você já fazer esse questionamento aos seus alunos. Qual é a função? O que é necessário para ser presbítero? Quando você faz essas indagações já no início, os seus alunos vão estar pensando sobre o tema. E você sabe que essa turma dos pré-adolescentes precisa estar pensando nas coisas de Deus e também falando para que você possa perceber se os seus conhecimentos estão certos ou estão errados, viu? O comentarista colocou a leitura bíblica no seguinte livro, 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, e também 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 ao 18. Eu recomendo que você faça a leitura, até para que os seus alunos possam ter conhecimento do que será estudado, porque você sabe que os alunos têm um pouco conhecimento nessa área e precisam ampliar assim. E nada melhor do que ampliar os conhecimentos lendo a Bíblia Sagrada, tá bom? A Bíblia Sagrada diz: eu o deixei na ilha de Creta para que você pudesse em ordem o que ainda faltava fazer e para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. Isso daqui, irmãos, foi a recomendação que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, para que Timóteo pudesse passar em cidade e pudesse assim estar instruindo o presbítero, nomeando o presbítero, para que ele pudesse estar na congregação ensinando, ministrando, tomando conta das igrejas que estava sendo construída pelo apóstolo Paulo. Dê para você pegar, né? Veja só que agora, vamos agora para Conhecendo Mais de Deus, que funciona como a nossa introdução. A paz do Senhor, caro pré-adolescente, você já viu falar do presbítero e o que ele faz? Talvez você já tenha sido repreendido por algum presbítero na igreja, que nunca, no primeiro século da igreja, existiam líderes conhecidos como anciãos ou bispos. Eram homens experientes que tinham a responsabilidade de instruir os novos crentes. Ele também ajudava os apóstolos na administração da igreja e organização da igreja. Pedro, por exemplo, era um presbítero. Ele disse: eu que também sou presbítero. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, letra A. Veja só, meus irmãos, o comentarista, ele inicia aqui de uma forma bastante interessante, dizendo o seguinte, ó: a paz do Senhor, caro pré-adolescente. Em outras palavras, ele deixa bastante claro que quem é professor dos pré-adolescentes tem que ser uma pessoa agradável, dando a paz do Senhor, conversando com todo mundo, brincando com todo mundo. Um dos grandes ensinamentos, irmãos, que eu passo para os professores dessas classes de pré-adolescentes, de jovens, juvenis, é que você precisa ser amigo dos seus alunos. Os seus alunos têm que ver você como professor, como responsável, o homem de Deus, mas você precisa ser amigo, você precisa ter que ter conexão com eles. Se você chegar na sala parecendo que é o senhor, parecendo que é o chefe, que é dono do conhecimento, seus alunos não vão prestar atenção à sua aula. Então, quando o comentarista inicia aqui, a paz do Senhor, caro pré-adolescente, está dizendo que nós, como professores, precisamos ter atenção, carinho, amor, porque assim os nossos vão gostar de nós. Cada vez mais que os nossos alunos gostam da gente, eles vão estar participando mais, não vão faltar também a aula. Agora, meu irmão, se os pré-adolescentes não gostarem do professor, eles vão sumir da aula. Abra o olho com relação a isso, viu? Vamos dar início aqui agora ao estudo de cada tópico, tá bom? Vamos para o nosso primeiro tópico, que diz o seguinte: auxiliar do pastor. No item A, obreiros voluntários. No item B, treinadores. Meu Deus do céu, viu? A função do presbítero é de suma importância para que haja crescimento na igreja. Vamos ver o seguinte: auxiliar do pastor.
Todo presbítero, ele precisa ter essa função de ser auxiliar do pastor. Veja só, presbítero não é o chefe do pastor, presbítero não é aquele que manda no pastor, presbítero é aquele que está lá para auxiliar o seu pastor. Veja só, o comentarista colocou aqui o seguinte: o cargo de presbítero, em muitas ocasiões, é considerado como ofício ocupado por pregadores e professores na igreja. Entretanto, ser presbítero é uma honra, haja vista que tem a função de ser auxiliar do pastor, um conselheiro que merece o respeito e reconhecimento. Veja só, meus irmãos, na atualidade, muitas das pessoas perderam a essência da questão de ser presbítero. Muitas pessoas pensam, talvez por cantar bonito ou pregar bonito, essa pessoa tem que ser um presbítero para que está logo ocupando o ministério da igreja. E muitas das vezes não. Ser presbítero vai muito além de cantar bonito ou de pregar bonito, porque a sua função é nobre, precisa ser respeitado, precisa ter conhecimento, precisa ser honrado também para que possa assim, exercer o ministério. Você sabe também, tem muitas pessoas que têm um grande conhecimento da palavra de Deus, mas no entanto não tem vida, não tem conduta. Essas pessoas podem pregar bonito, falar bonito, conhecer a Bíblia Sagrada toda, mas no entanto não é digno de ser consagrado ao ministério. E isso a igreja precisa estar atento. Não é porque canta bonito ou prega bonito que tem que ser consagrado. Precisa ter vida no altar para que assim exerça o ministério que Deus o chamou cada vez mais, viu? Meu Deus do céu, pastor, eu pensei que só ser pregador, cantasse bonito, pregasse bonito, já tinha que ser consagrado. Não é assim não, até porque quantos obreiros, quantos presbíteros, depois de ser consagrado, começa a dar dor de cabeça na igreja, começa a querer mandar na igreja, começa a querer mandar no pastor, pensando que é a igreja dele, e na verdade não é. A igreja não é do diácono, do pastor, do evangelista, do presbítero, a igreja é de Deus. E mais cedo ou mais tarde, ele vai vir cobrar de cada um a responsabilidade. Abra o olho com relação a isso. Vamos agora para o nosso primeiro tópico, o item A da lição, que diz o seguinte: obreiros voluntários. Pessoas que se dedicavam à obra do Senhor por amor e não por interesse. E hoje tem muitas pessoas com vários interesses, viu? E isso tem que ser repreendido em nome de Jesus. Vamos ver o comentarista que colocou aqui na nossa lição. Os presbíteros eram ajudantes do pastoreio, cuidando das ovelhas, o rebanho de Deus. Eles exerciam funções parecidas com a de um pastor. Sabe quais eram as suas condições de trabalho? De forma voluntária, sempre com boa vontade e paciente com todas as pessoas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Dentre outros requisitos que eles precisavam ter, era ser íntegro, com caráter transformado pelo Espírito Santo e alguém com boa família. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Até hoje, as mesmas regras permanecem para quem deseja ser um presbítero na igreja. Você sabe o que o apóstolo Paulo afirmou sobre isso? Ele disse que esta é uma excelente obra, e se alguém quer muito ser bispo da igreja, está desejando um trabalho excelente. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, a parte B. Veja só, meus irmãos, querer ser presbítero, querer ser bispo é uma honra, não é pecado. Não, pastor, eu tenho desejo no meu coração de ser um presbítero. Isso é algo maravilhoso. Você está desejando uma excelente obra, mas primeiramente, tem que saber qual a sua chamada. Será que Deus deseja você para que você possa ser um presbítero? Será que a sua chamada é essa? Ou a sua chamada para ser um levita? Ou a sua chamada é ser um diácono? Qual é a chamada de Deus da sua vida? Não é a sua vontade. Muitas das vezes, nós temos a nossa vontade, mas a vontade que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Hoje em dia, irmãos, está tudo mudado. Tem pessoas, irmãos, que foram chamadas para ser diácono, para estar servindo na igreja, e, no entanto, quer ser presbítero, porque logo pensa, o presbítero é mais importante do que o diácono. Então, ninguém quer ser o diácono. Já pensa logo, eu quero ser o presbítero, porque o presbítero é aquele que manda no diácono, o diácono é aquele que manda no auxiliar, o auxiliar é aquele que manda nos membros, e assim por diante. E isso não existe. Na igreja de Cristo não existe ninguém melhor ou pior. Na igreja de Cristo existem funções diferentes. Os diáconos têm a sua função. Os presbíteros têm a função de ministrar, de organizar o culto, de estar pregando, de estar orientando, de estar exortando a igreja, de estar do lado do pastor. Então, vários são os ofícios. E cada um tem que saber o que é que Deus tem para você. E não a sua vontade. Claro que Deus vai estar lhe capacitando, lhe ajudando a exercer o ministério. Mas é tudo segundo a vontade dele. Vamos agora para o nosso primeiro tópico, o item B da nossa revista, que diz o seguinte: treinadores. Você sabe quem foi Tito? A Bíblia diz
que foi ele treinado pelo apóstolo Paulo e enviado de cidade em cidade para treinar novos presbíteros. Naquela época, era comum a igreja funcionar nas casas dos irmãos. Os presbíteros deveriam estar sempre atentos à organização e à boa ordem necessária para o bom andamento das igrejas, que assim crescia pelo ensino da sã doutrina. Tito, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 7. Veja só, meus irmãos, treinadores. Todo homem de Deus, irmãos, todo pastor, todo presbítero, todo diácono, todas as pessoas que são lideranças, precisam ter o seu coração voltados também para estar treinando novas pessoas. O presbítero, irmão, que é presbítero hoje, precisa ensinar outras pessoas a exercer também o ofício. Sabe por quê? Mais cedo ou mais tarde nós vamos morrer, mais cedo ou mais tarde nós vamos envelhecer, e a obra de Deus não pode parar. Eu, enquanto pastor, eu preciso estar ensinando outras pessoas a exercer o meu ofício, ensinar a ser obreiro na casa do Senhor, ensinar a pregar, a ensinar, a ser um grande homem de Deus. Porque mais cedo ou mais tarde, nós não vamos estar aqui. Mas eu vejo hoje, irmãos, tem muitas pessoas, muitos obreiros, com relação ao presbítero, por exemplo, que tem preocupação quando vê um novo pregando, quando vê um jovem pregando, quando vê um adolescente pregando, quando vê um pré-adolescente pregando, começa a dizer, meu Deus do céu, daqui a pouco esse pré-adolescente vai tomar meu lugar. Daqui a pouco esse pré-adolescente vai ser o meu chefe, vai ser meu pastor. E começa a podar, começa a não querer dar oportunidade, começa a ficar reclamando de tudo, porque fica com medo de perder a sua posição. Meu irmão, minha irmã, aquilo que Deus lhe deu é seu. A sua chamada ninguém pode tomar, a não ser que você jogue fora. Agora, irmãos, nós não precisamos ficar com medo que ninguém vai tomar o nosso lugar, não. A chamada de Deus continua na nossa vida, mas nós precisamos treinar as pessoas para que possam ficar em nosso lugar no futuro bem distante ou talvez próximo. Só Deus sabe. Tito, por exemplo, irmãos, foi separado para estar trazendo orientação para que aqueles que tinham desejo e tinham a chamada pudessem exercer o ministério de presbítero, pudessem estar ensinando. Então Tito ia em cidade, ensinando aos obreiros como ser presbítero, a sua função, como deveria se comportar, suas atitudes, seu comportamento, o ensinamento da palavra, a necessidade que precisava ter conhecimento da palavra do Senhor. Já pensou, irmãos, um presbítero que não consegue ensinar? Um presbítero que não consegue pregar? Um presbítero que não consegue auxiliar o pastor? Essas, por exemplo, meus irmãos, são funções básicas do presbítero. Por exemplo, o presbítero ele precisa apacentar a igreja. O presbítero ele precisa também liderar a igreja local. O presbítero ele precisa estar ungindo os enfermos. Então o presbítero, irmãos, tem suas funções. Então ele precisa ter conhecimento da palavra do Senhor. Como é que ele vai pregar se não lê a Bíblia Sagrada? Se não entende a Bíblia Sagrada? Como é que ele vai estar instruindo se ele próprio não tem conhecimento? Então, irmãos, as pessoas para serem separadas com o presbítero precisa ter conhecimento da palavra do Senhor, precisa ser honesto, precisa ser um bom pai, um bom filho, um bom líder, precisa cuidar bem da sua família, senão não tem os pré-requisitos necessários para ser consagrado. Mas nós sabemos que em muitas igrejas, em muitos lugares, tem pessoas que foram consagradas, irmãos, por causa do homem. Nós sabemos que isso existe, mas não se preocupe não, porque essas pessoas vão pagar o seu preço. Mas nós, independente da posição, nós precisamos respeitar os nossos presbíteros, nós precisamos amar o nosso presbítero, nós precisamos ter reverência, nós precisamos ter respeito, porque nós somos crentes e vamos morar no céu. Meu Deus do céu, pastor, está muito forte. É isso aí, meus irmãos. E que da sua turma de pré-adolescente possa sair pastores, diáconos, presbíteros, grandes homens e mulheres de Deus, para que possa fazer a obra do Senhor da forma digna e que possa ser amado e respeitado também pela igreja local, em nome de Jesus, viu? Vamos dar início ao nosso segundo tópico que traz por título: aquele que ensina a doutrina. No item A, ameaças doutrinárias. No item B, homens aptos. Vejamos o seguinte: na igreja primitiva, os presbíteros eram conhecidos por gostarem do ensino da palavra de Deus. Eles diziam, não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Atos capítulo 6, versículo 4. Além de amarem a oração, eles seguiam a ordem de Jesus, formando novos obreiros. Atos capítulo 6, versículo 3 e 4. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, está escrito que o bispo ou presbítero precisa ter capacidade para ensinar. Veja só, meus irmãos, o primeiro pré-requisito necessário para que a pessoa possa ser consagrada ou separada para o ministério de presbítero, precisa amar a palavra de Deus.
precisa estudar a palavra de Deus e precisa ensinar, que é uma das principais funções do homem de Deus, é ensinar. Você sabe também, irmãos, que os pregadores vêm, ganham almas para Jesus, mas depois a igreja precisa ensinar qual caminho que deve seguir, qual deve ser o comportamento, qual deve ser a sua atitude. E esse ensinar, irmãos, não é somente falar, não. É ensinar de uma forma que as pessoas queiram ouvir. Eu conheço muitas pessoas que dizem, pastor, por mim eu prego 1 hora. E as pessoas querem te ouvir 1 hora? Tem pessoas, irmãos, que querem ensinar 1 hora, mas, no entanto, ninguém consegue ouvir 5 minutos da mensagem. Por quê, pastor? Falta conhecimento, falta unção. Então, as pessoas que querem ministrar a palavra, irmãos, precisam adorar a Deus, buscar o Senhor, para que Deus possa lhe dar entendimento e que você também tenha unção. Porque, irmãos, ensinar não é difícil, não. Agora, se as pessoas vão querer te ouvir, isso é difícil. Porque a nossa palavra, a palavra do presbítero, tem que ser palavra agradável, tem que ser temperada com sal. Tem pessoas, irmãos, que têm a palavra muito arrogante. Tem pessoas, irmãos, que ensinam demonstrando que são melhores do que os outros. Tem pessoas, irmãos, que quando está ensinando, irmãos, parece que ele é o dono, ele é o mais forte, ele sabe mais do que os outros. E isso é mentira. Nós não somos melhores do que ninguém. O presbítero estará para ministrar a palavra com amor, com responsabilidade. Não estou dizendo ensinar o que o povo quer ouvir. Eu estou dizendo que até na correção precisa ter amor em nome de Jesus. Vamos agora para o nosso segundo tópico, o item A da nossa revista, que diz o seguinte: ameaças doutrinárias. Sabia que a todo tempo a igreja é ameaçada por ensinamentos errados? Isso mesmo, desde a igreja primitiva havia muitos infiltrados nas igrejas, distantes da verdade, da fé em Jesus Cristo e da Bíblia, falando mentiras, procurando enganar os escolhidos do Senhor. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 5. Então, surgiu os presbíteros com dom de ensinar corretamente as escrituras e proteger o rebanho de Deus. Veja só, meus irmãos, os presbíteros somos que têm conhecimento da palavra. Presbítero que é presbítero lê a Bíblia Sagrada. Presbítero que é presbítero conhece as principais doutrinas bíblicas. Presbítero que é presbítero conhece a palavra de Deus. E para que você possa conhecer, você precisa estudar cada vez mais. Então, irmãos, os presbíteros eram bem responsáveis pelas pessoas, irmãos, para que pudessem assim estar ensinando corretamente a palavra de Deus. Que você sabe também que em todo o tempo sempre existiram pessoas, irmãos, que ensinavam a palavra da forma errada, ensinavam o que queria, distorcia as palavras que Cristo Jesus estava ensinando. O próprio diabo fez isso constantemente. Deus falava uma coisa e o diabo dizia outra. Para quê? Tentar enganar o povo de Deus. Então, irmãos, as heresias, os ensinamentos falsos sempre existiam, mas também Deus sempre levantava o profeta, lembra? O sacerdote, para que pudesse assim converter o povo. Já com relação ao Novo Testamento, Deus levantou ou constituiu agora a questão dos presbíteros, que eram homens experimentados, com conhecimento, que eles podiam se ensinar a palavra de Deus e demonstrando os falsos ensinamentos que estava tendo nas igrejas. E cada vez mais surge ensinamento falso. Cada vez mais surge um falso profeta. E nós precisamos estar ouvindo os presbíteros que têm o conhecimento da palavra de Deus. Logo precisa estudar, precisa ter bons livros, irmãos. Eu já vi pessoas, pastor, eu prego a Bíblia em qualquer lugar. Eu vou para a igreja, aonde eu abro a Bíblia, eu prego. Irmão, pelo amor de Deus, vá ler a Bíblia em casa, irmãos. O lugar de ler a Bíblia é em casa. Na igreja é o lugar de estar ministrando a palavra. Você vai estudar, você vai meditar. Agora, na hora da pregação, na hora do ensino, Deus nos vai dar entendimento. Mas a missão de estudar, se eu posso ter bons livros, irmãos, por que eu não vou estudar? Paulo era leitor tanto da Bíblia, como também de bons livros. Por isso que ele tinha conhecimento. Onde quer que ele chegasse, ele sabia falar de Jesus. Porque ele é um homem que estudava cada vez mais a palavra e bons livros. Assim também tem que ser a nossa vida. Nós precisamos ter conhecimento para que nós possamos pregar contra as heresias que estão batendo nas igrejas. Meu Deus do céu, eu lhe falei que o alimento era forte, viu? Vamos agora para o nosso segundo tópico, o item B da nossa revista. Como ele colocou o seguinte: homens aptos, precisa estar pronto, precisa estar preparado para qualquer desafio. Por isso que o obreiro, presbítero, tem que ir na igreja pronto para ensinar, para pregar a qualquer momento, viu? O pastor pode falar: meu irmão, você vai pregar? Estou pronto. Meu irmão, você vai ensinar? Eu estou pronto. Porque os presbíteros são os homens da palavra de Deus. Vamos ver o comentário que colocou aqui o seguinte: sempre que parecia um assunto sério em relação à igreja, lá estavam os apóstolos com os presbíteros, orientando no avanço da obra e em defesa da igreja.
Foi assim no Concílio de Jerusalém, nome dado às reuniões disciplinadores ou de conciliação, um tipo de julgamento de questões sobre a fé cristã, nas quais eles compareciam para debater e defender a igreja. Atos capítulo 15, versículo 2, 6, 9 ao 11. Vale destacar que a função dos presbíteros não mudou nos dias atuais. Olha só como o apóstolo Paulo aconselhou o jovem pastor Timóteo. Ele disse: pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreender, animar e ensine com toda a paciência. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Essas práticas continuam sendo realizadas pelos presbíteros. A vida do presbítero não é fácil. Meu Deus do céu. Veja só, meus irmãos, os presbíteros precisam estar prontos para defender a fé cristã. Os presbíteros precisam estar prontos para defender a Bíblia Sagrada, para defender a escola bíblica dominical, para defender a família. Precisam ter conhecimento de todas as áreas circulares da igreja, da família, de jovens, de adolescentes, de pré-adolescentes, de senhores, das doutrinas bíblicas, dos costumes da igreja. Os presbíteros precisam ter aptidão, precisam estar preparados para defender a fé. Assim eram os presbíteros na época dos apóstolos. Eles precisavam estar prontos para defender, para combater as heresias e assim por diante. Da mesma forma, hoje, nós precisamos estar prontos para ensinar, para pregar, para repreender, para exortar e também para auxiliar o pastor naquilo que for necessário. O presbítero, ele é auxiliador, ele é ajudador, ele é amigo da igreja, amigo do obreiro, amigo do pastor, ele é amigo de todo mundo, porque a função dele é estar ajudando a obra de Deus. Até porque a obra não é do pastor, não é do ministério, a obra é de Deus e ele cobra a cada um segundo a sua vontade. Vamos dar início ao nosso terceiro tópico, que traz por título um exemplo a ser seguido. No item A, obreiros fiéis. No item B, obreiros zelosos. Meu Deus do céu, que possa ter na nossa igreja, viu? Mas antes, deixa eu fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Veja só, nós temos vários materiais. Vou deixar passando aqui agora alguns materiais que nós temos e nós enviamos para os membros. Assista esse vídeo e veja os nossos materiais. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. YouTube Descomplicando a Teologia. Instagram descomplicando.ateologia. Dê para você perceber que nós temos vários materiais, nós estamos dando suporte para pastores, superintendentes e professores da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos enviando para os membros do canal um vídeo chamada, um despertador, a leitura diária, o cards com cartaz de motivação, de incentivo, artigos, resumos, gráficos, dinâmica em vídeo, dinâmica por escrito, todo o suporte para que você possa ministrar melhor a aula, tá bom? Nós temos todo esse material em PDF, em vídeos, em cartazes e nós enviamos para vocês. Quem quiser ser membro, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para que você possa estar no grupo de informações. Quando você entrar no grupo, eu vou lhe passar quais são as informações necessárias e o que é que nós enviamos para vocês, tá bom? Vou deixar também meu WhatsApp aqui. Quem quiser ser membro e quer ter mais conhecimento da palavra do Senhor, venha conversar comigo que eu vou lhe explicar, tá bom? Ser membro é ser um parceiro. Nós vamos lhe dar todo o nosso material, todo o nosso suporte de ideias, de apresentações, tudo que você precisa para ministrar, só nós vamos enviar para você. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês, até porque tem uma pessoa preparando esse material e enviando para vocês, tá bom? Então, ser membro é um parceiro, nós vamos lhe enviar todo o nosso suporte, todo o nosso material, mas os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique despreocupado, porque é praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Esse aqui é meu WhatsApp, venha conversar comigo que eu vou tirar suas dúvidas. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, que traz por título um exemplo a ser seguido. No item A, obreiros fiéis. No item B, obreiros zelosos. Meu Deus do céu, viu? Se prepare aí em nome de Jesus. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz: os que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente quem se dedica na pregação e no ensino da palavra. Assim são presbíteros que zelam por nós, cumprindo todo o trabalho que é entregue em suas mãos.
Logo, eles precisam ser valorizados e reconhecidos pelo rebanho. Os presbíteros eram ajudantes do pastoreio, cuidando das ovelhas, o rebanho de Deus. Veja só, meus irmãos, aqueles que se dedicam à obra do Senhor na leitura, na meditação, na pregação, no ensino da palavra, precisam ser respeitados, precisam ser cuidados também pela igreja, porque, irmãos, a responsabilidade é muito grande. Quando nós estamos pregando, estamos ensinando, a responsabilidade é muito grande sobre a nossa vida. Por isso que a igreja, irmãos, precisa amar, respeitar, estar do lado, ajudar naquilo que for necessário, para que os presbíteros possam ter tempo e dedicação para realizar a obra do Senhor. Então ame o seu presbítero, cuide do seu presbítero, respeite o seu presbítero, porque ele é homem de Deus, e a Bíblia diz que aqueles que se dedicam ao ensino e à pregação é digno de dupla honra. Você precisa estar honrando o seu presbítero. Quer saber o seguinte? Você tem honrado o presbítero? Você tem cuidado? Ou para você tanto faz, tanto fez, pode ser qualquer um? Não é assim que a Bíblia Sagrada nos ensina. Aprenda a honrar os grandes homens de Deus, que você também vai ser honrado no tempo certo, em nome de Jesus. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, o item A da nossa lição, que diz o seguinte: obreiros fiéis. Veja só, irmãos, todo crente precisa ser fiel, porque senão ele não vai morar no céu. E os obreiros precisam mais ainda, até porque a sua vida deve servir de exemplo. Nós precisamos ser fiéis em tudo. Veja só o que o comentarista colocou na nossa revista. Os presbíteros vêm trabalhando em favor do reino de Deus, junto com outros obreiros, esforçando-se no ensino da palavra de Deus, com o objetivo de ver o crescimento e amadurecimento dos crentes. Embora cada igreja tenha o seu pastor local cuidando do rebanho, o Novo Testamento mostra que a direção da igreja não era conduzida apenas por uma pessoa. O presbítero sempre foi um cargo de apoio da liderança, trabalhando incansavelmente para o bem do corpo de Cristo, corrigindo, organizando, administrando, supervisionando naquilo que precisar. Atos capítulo 20, versículo 17, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Veja só, meus irmãos, obreiro para ser presbítero precisa ser fiel a Deus, precisa ser fiel à igreja, precisa ser fiel ao pastor da igreja. Tem muitos presbíteros que ficam procurando confusão para um dia ele ser o pastor da igreja. Irmãos, não faça confusão não, irmãos. Não queira ser pastor se essa não é a sua chamada. Eu conheço muitos presbíteros que já fez tanta bagunça, irmãos. Já deu tanto falso testemunho. Fez de tudo, fica perseguindo o pastor. Fica caluniando a igreja, falando mal de todo mundo. Essas pessoas não são dignas da sua chamada. O presbítero tem que ser uma pessoa fiel, de oração, de consagração. Muitos desses presbíteros vão ser consagrados a pastor, sim, mas nem todo presbítero vai ser consagrado a pastor, até porque muitas das vezes a chamada de Deus na vida dele é que ele possa ser presbítero, mas tem pessoas, mas colocou no coração que tem que ser pastor porque tem que ser pastor e quer passar por cima de todo mundo. Essa não é a visão de Deus. Esse não é o projeto de Deus. Então nós, enquanto obreiros da casa do Senhor, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos saber qual a nossa função enquanto ministério. O obreiro precisa ser fiel ao seu pastor, fiel à sua igreja, fiel à sua liderança, para que possa ser colocado em dupla honra também. Meu Deus do céu, pastor, eu quero ser presbítero. Ore a Deus, apresente a Deus esse desejo no seu coração, e se for da vontade dele, mais cedo ou mais tarde, você vai ser consagrado em nome de Jesus. Mas saiba esperar o seu tempo, a sua hora, para a sua consagração. Já vi muitas pessoas perderem a bênção porque se precipitaram. Deus tem um tempo determinado para cada coisa, até para a sua consagração, até para o seu ministério. Espere o tempo de Deus em sua vida. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, o item B da nossa revista. O comentarista colocou o seguinte tópico: obreiros zelosos. Meu Deus do céu, irmãos, precisamos ter zelo na obra do Senhor. Nós não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Tem que ter responsabilidade, compromisso. Tem muitas pessoas que querem ser consagradas a Deus, mas não têm responsabilidade, não têm compromisso nenhum com a obra do Senhor. Tem muitos também, irmãos, que falam o seguinte, né? Antes de ser consagrado, é dedicado, é responsável, tem compromisso. Depois que é consagrado, some da igreja. Você conhece pessoas assim? Antes era um vaso, era instrumento, fazia, respeitava, era zeloso. Depois que foi consagrado, abandonou a igreja. Eu conheço muitas pessoas assim, viu? Vamos ver o que o comentarista colocou aqui na nossa revista. Você não acha que esses bons exemplos devem ser seguidos? Sempre que temos pessoas zelosas pela igreja do Senhor e dedicadas a investir tempo em favor do bem de todos, devemos tê-las como exemplos de fé a ser seguida.
O apóstolo Paulo disse: sigam meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Certamente os anciãos, o bispo, o presbítero, foram exemplos de coragem, fé e dedicação e devem ser imitados. Se quisermos servir bem a igreja do Senhor, temos que aprender com eles a cada dia. Veja só, meus irmãos, é responsabilidade nossa ser zeloso pela obra do Senhor. Você pode tomar conta de 1000 pessoas, você pode tomar conta de 5 pessoas. Você tem que ter zelo pela obra do Senhor. Para Deus não importa a quantidade que você toma conta, importa o zelo que você tem, a responsabilidade que você tem, o compromisso que você tem. Tem muitas pessoas, se o meu grupo fosse maior, eu curtia mais tempo, eu me dedicava mais. Irmãos, se você não cuida de 5, como é que Deus vai te dar 10, vai te dar 20, vai te dar 100? Como é que Deus vai te dar maior congregação se você não consegue dar crescimento a essa pequena que você está, a esse departamento que você está, a essa classe que você está? Você precisa fazer a obra do Senhor com muito zelo e responsabilidade. Até porque, irmãos, o dom da obra é Deus. E Deus é bastante zeloso, cuidadoso, responsável com a sua obra. Não aceita qualquer coisa. Tem pessoas querendo fazer a obra do Senhor relaxadamente, sem compromisso, sem responsabilidade nenhuma. Essas pessoas Deus vai estar cobrando. Por isso que os obreiros, os presbíteros, precisam ter zelo pela obra do Senhor, para que possam ter responsabilidade e compromisso. Finalmente, meus irmãos, vamos agora para a nossa conclusão, viu? O comentarista colocou o seguinte: o cargo de presbítero exige muita responsabilidade e bom testemunho. Quem se dedica a essa função, muitas vezes, é mal interpretado, mas a verdade é que a igreja do Senhor precisa de pessoas aptas para ensinar, aconselhar os pastores em situações difíceis. Oremos pelos presbíteros. Quer saber o seguinte? Você já fez a oração, você ora pelo seu presbítero. Se você não tem esse hábito, chame seus pré-adolescentes, coloque oração, consagre a vida, para que Deus possa dar graça e sabedoria aos presbíteros, para que eles possam crescer também no conhecimento. Quanto mais presbíteros nós tivermos com conhecimento em nome de Deus, mais a igreja também é abençoada em nome de Jesus. Que Deus possa estar te abençoando. Se você gostou, você já sabe, né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa aquele like todo especial. Se ficou em dúvida de alguma coisa, deixa aqui nos comentários, porque eu vou estar tirando as suas dúvidas, tá bom? A paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.